Se você quiser sair desse vídeo com algumas ações, quiser saber o que você pode aplicar já no seu dia a dia de trabalho e quiser entender, ter mais consciência, até para conversar com seus colegas de trabalho ou colegas de profissão, né, sobre por que aprender automação de testes, esse vídeo é para você. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Agilizei. O meu nome é Samuel Lucas e hoje a gente vai falar sobre 4 motivos para você aprender automação de testes. Então, já pega aí o papel e a caneta, já abre aí o seu bloco de notas, porque hoje a gente vai falar sobre muita coisa importante. Beleza? Então, bora começar. O primeiro ponto dos 4 motivos aqui que a gente vai falar é: o mercado está pedindo que o Waze e os profissionais que trabalham com desenvolvimento de software saibam automação de testes. E aí, aqui eu vou trazer para vocês 3 visões diferentes dessa exigência de mercado, tá? A gente sabe, né, que falar sobre, o mercado está exigindo, às vezes acaba parecendo um pouco tendencioso, né? Por isso que eu sempre gosto de trazer dados e diferentes fontes e diferentes formas de explicar o que é essa exigência do mercado, até para facilitar para vocês fazer o paralelo, né? Tipo, de quem é esse tal mercado que está exigindo e como que vocês conseguem ter mais consciência caso as exigências do mercado venham a mudar. Beleza? Então, a primeira fonte para vocês de como o mercado está se comportando, né, é uma pesquisa que meu time fez recentemente, né, analisando mais de 500 vagas no LinkedIn. Nessa pesquisa, a gente avaliou ali o que essas vagas tinham de requisitos, né? Então, a gente analisou, né, o time analisou o que era mais exigido em termos de linguagem de programação, o que era mais exigido em termos de técnicas, né? Quais vagas tinham trabalho remoto, quais vagas não tinham e tudo mais. E dentro dessa análise que a gente fez das vagas, uma das informações que a gente extraiu dessa pesquisa foi de vagas que exigem conhecimento em automação de testes. E a gente depois avaliou, né, os resultados que a gente obteve dessa pesquisa e a gente chegou à seguinte conclusão: 88% das vagas exigem conhecimentos em automação de testes. Para facilitar para você, 88% é tipo, tem 10 vagas em aberto, dessas 10 vagas, 9 exigem conhecimento em automação de testes e uma não. Então, para você já ter uma noção de quantas vagas do mercado exigem conhecimento em automação de testes, né? Hoje a gente tem mais de 2, 3 mil, eu não lembro o número exato, mas a gente tem um número gigantesco de vagas em aberto, isso considerando só aqui no Brasil, né? Para vagas do exterior a gente tem ainda mais vagas em aberto e dessas vagas, né? Se a gente pegar essa amostragem de 500 vagas, 88% exigem automação de testes. Então, galera, para você que está buscando uma oportunidade com automação de testes, ou você que está fazendo uma migração de carreira, por exemplo, além de toda a base, né, e isso é importante frisar também, que a automação ela não vem sozinha, tá? Então, além de toda a base de conhecimentos que você vai buscar ali sobre testes, sobre fundamentos de testes, né, sobre todo o conceito básico ali, níveis, tipos de testes, planejamento, estratégia, tudo isso, né? Você sabe que é importante saber para quem trabalha com qualidade de software. Além de todo esse conhecimento, todo o conhecimento ali e o embasamento de negócio, que vocês vão buscar trabalhar aí com o time de vocês, né? Entender sobre o produto, entender sobre como que as coisas funcionam, né? Além de tudo isso, é extremamente importante
que vocês conheçam a automação de testes. Por quê? Porque as vagas exigem, pelo menos 9 em cada 10 vagas, né? Mas Samuel, o que vai acontecer se eu não quiser aprender automação de testes? Porque ainda tem uma vaga que não exige. Eu acredito que com o tempo esse percentual vai aumentar drasticamente, tá? Eu acredito que vai chegar algum momento que quase todas as vagas vão exigir conhecimentos, pelo menos o básico de automação de testes, tá? E vocês já vão entender também um pouquinho do porquê que talvez isso esteja acontecendo. Mas é a primeira base. 88% das vagas de QAs exigem conhecimentos em automação de testes, tá bom? Então, lembrando que a gente está falando aqui sobre 4 motivos para você aprender automação de testes. O primeiro é que o mercado está pedindo, e dentro de o mercado está pedindo, a gente está falando aqui sobre um aspecto que mostra que o mercado realmente está pedindo, ok? Que é essa pesquisa. O segundo aspecto que eu trouxe aqui é que hoje, até mesmo algumas vagas para QAs Júnior estão exigindo conhecimentos em automação de testes. Algumas diretamente e algumas não estão pedindo de forma explícita, mas se a gente olhar para a descrição da vaga, a gente consegue tirar algumas conclusões. Então eu trouxe para vocês aqui algumas vagas, né? A gente vai olhar aqui 3 vagas, rapidão. Eu não vou mostrar elas em tela, né, para preservar aqui os dados da empresa, mas eu vou ler aqui alguns pontos das descrições das vagas. São vagas que estão no LinkedIn, então se vocês pesquisarem lá depois por vagas para QA Junior, vocês vão encontrar algumas dessas vagas. E eu vou falar aqui dessas vagas para vocês e a gente vai fazer uma análise breve aqui do que é exigido em cada uma dessas vagas quanto a automação de testes. Qual que é a relação disso com o que a gente está falando no nosso vídeo de hoje. Então, a primeira vaga é para uma empresa de São Paulo, tá? Então, São Paulo tem muitas empresas, tem muita vaga para QA também. É uma vaga de tempo integral, para trabalho remoto, uma empresa grande. E essa vaga aqui, olha só, algumas descrições de atividades. Compreender a arquitetura do produto, revisar e analisar especificações, executar roteiros de testes, avaliar códigos de produto. Então, aqui já entra um ponto importante, né, que não está diretamente relacionado à automação de testes, tipo, não está explícito automação de testes aqui, mas fala avaliar códigos, né? Então, para quem está buscando ser mais técnico, né, nem sempre a automação de testes e esse conhecimento mais técnico de código, de arquitetura, ele vai ser tão explícito, assim, né? Tipo, aprender automação de testes, instalar um Selenium, um Cypress, um Playwright e sair criando os nossos scripts. Nem sempre é isso, né? Às vezes é algo que pode até passar despercebido, né, pelo nosso radar, mas que envolve também conhecimentos em comum com os conhecimentos que a gente precisa para automatizar testes. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Criar registros, ajudar a conduzir testes, fala lá. Ter um olhar apurado para detalhes, mente analítica, conhecimento em metodologias de QA, familiaridade com testes de regressão e conhecimento prático. Então, essa aqui é uma vaga que até ela não deixa explícito conhecimento e automação. Então, se a gente fosse até analisar, a gente pode dizer que, bom, beleza, talvez essa vaga aqui não exige conhecimento e automação para um QA Junior, mas de tudo que a gente falou aqui, avaliem comigo, qual que é a possibilidade de você, como QA, conseguir fazer tudo isso aqui, toda a sprint, e garantir que nada vai passar quando tiver mudanças em funcionalidades que você já validou, por exemplo. Ou, vamos pensar de uma forma diferente agora. Qual a chance de você conseguir fazer tudo isso aqui sempre garantindo uma cobertura legal, né, ali dentro das funcionalidades do sistema? Qual a chance de você conseguir fazer isso sem apoio de automação ou de
alguma coisa que agilize o seu trabalho. Então, aqui, mesmo nessa vaga aqui, por exemplo, a gente não fala diretamente que precisa automação, mas você olha, bom, eu vou ter que fazer muita coisa aqui. Então, eu vou precisar, eu não vou poder perder tempo, por exemplo, rodando centenas de testes, milhares de testes. Se for pensar em, por exemplo, caso o sistema aqui dessa empresa, o produto que você for trabalhar, ele tenha suporte multiplataforma, pô, complicou mais ainda. Porque aí os testes que você precisa executar, eles vão precisar ser executados em mais de uma plataforma, né? Às vezes mudando esse sistema operacional, em casos de testes no mobile, por exemplo, mesmo teste no Android, mesmo teste no iOS. Então, nessa vaga aqui, nesse exemplo, não está explícito a automação, mas se você olhar para tudo que você vai ter que fazer, você já pode deixar aí uma pulga atrás da orelha que provavelmente você vai precisar de apoio de testes automatizados para você não ficar perdendo tempo e deixando de fazer coisas que a vaga exige. Legal? Então, bora para a nossa segunda vaga. Essa é uma vaga de Santa Catarina. É uma empresa também, né, para trabalho remoto. Vamos ver aqui, descrição. Ó, atividades: realizar os testes, analisar contexto, importância, ciência dos riscos, testes funcionais e aí alguns requisitos. Conhecimento em uma linguagem de programação, conhecimento em banco de dados e diferenciais, automatização de testes, experiência com métodos ágeis e raciocínio lógico. Então, ó, nessa vaga aqui, a gente já tem de uma forma um pouco mais explícita, mas está como um diferencial, né? Apesar de ter requisitos de conhecimento em linguagem de programação, banco de dados ali, essa vaga coloca como um diferencial conhecimento em automatização de testes. Então, aqui é um outro exemplo, né? Onde no primeiro a vaga não deixava explícito, mas se a gente for parar para pensar, a gente vai precisar de automação. Nessa daqui, a vaga também não deixa tão explícito, mas coloca ali como um diferencial. Então, se você pensa que você, por exemplo, vai estar concorrendo com várias pessoas para essa vaga aqui de QA Junior. Aí, digamos que vocês cheguem num momento do processo seletivo que os candidatos empatam, né? Tipo, pô, a pessoa tem conhecimento X, conhecimento Y, né? Conhecimento Z, e essa outra aqui também. Os dois são muito bons. Pô, o que a gente vai considerar? Como que a gente vai desempatar isso aqui? Nos diferenciais. É aqui que entra automação de testes, experiência com metodologia ágil e raciocínio lógico. Então, essa é uma outra vaga que a gente pode tirar mais alguns insights. Bora para a nossa terceira vaga. Essa é uma vaga para também Júnior, São Paulo, trabalho remoto. E aqui, vamos lá. Responsabilidades: atuar dentro de um squad, executar e documentar os testes, atuar nos testes, testar aplicações em camadas. Então, serviço, sistema, end-to-end. Então, aqui a gente já está falando em testes em mais de uma camada, ok? Então, isso é bem importante. Requisitos: experiência em execução de testes de APIs, testes de front-end, testes de APIs com ferramentas de apoio. Aqui fala do Postman. Vamos ver um pouco mais para baixo. E aqui, ó, experiência com ferramentas de automação de testes, front-end ou back-end, experiência de automação de testes de performance e experiência com integração contínua. Então, ó, nessa vaga aqui já tá, essas exigências, elas não estão como diferenciais. Nessa vaga aqui, tá explícito nos requisitos da vaga, que precisa conhecimento em testes de APIs, testes de front-end, web e mobile, experiência com ferramentas de automação de testes, front ou back, e experiência com automação de testes de performance e integração contínua. Isso aqui é uma vaga para QA Junior. Eu fiz questão de trazer aqui 3 exemplos diferentes, tá? Até para ajudar vocês na hora de avaliar uma vaga, né? Porque
a gente tem os 3 cenários aqui para vocês, os 3 cenários diferentes. A primeira, a importância de automação de testes não está explícita, mas a vaga tem uma série de requisitos ali, que se você for parar para pensar, se você organizar a sua semana, né, e for pensar, bom, na segunda-feira eu vou fazer isso aqui, na terça isso aqui, na quarta isso aqui, não sei o que, né? Sua semana praticamente vai ter muita tarefa, né? E você vai precisar criar mecanismos para que você não perca tempo, para conseguir sempre cumprir com essas responsabilidades. Se você não criar esses mecanismos, à medida que o produto crescer, as suas atividades também vão crescer e com o tempo você não vai conseguir dar suporte para todas essas atividades. E aos poucos você vai começar, tira uma responsabilidade aqui, tira uma responsabilidade dali, e você vai começar a ficar cada vez com menos responsabilidades e com mais tarefas repetitivas, se você não tiver o apoio da automação. Isso na primeira vaga. Na segunda, tinha ali alguns pré-requisitos de linguagem de programação, banco de dados e tudo mais, e um diferencial. Esse diferencial é, literalmente, né, o diferencial na hora de definir quem vai ou quem não vai entrar para aquela vaga. Então, a gente pode considerar também que é importante saber a automação de testes para essa segunda vaga. Na terceira, está explícito. Você precisa saber testes de APIs, web, front-end, back-end, testes de performance e integração contínua. As 3 vagas para QAs Júnior. Legal? Então agora, bora para o nosso terceiro aspecto aqui dentro de o mercado está pedindo automação de testes, que é o seguinte, a gente vai falar sobre agilidade. E para quem o que é agilidade, né? A agilidade é uma série de conceitos e metodologias, né? Um conjunto de conceitos e metodologias para desenvolvimento ágil de software, né? Uma metodologia de desenvolvimento. A gente tem algumas metodologias, né? Scrum, Extreme Programming, tem algumas um pouco mais antigas, mas as mais populares são essas. E o Extreme Programming, em especial, é o que a gente vai falar aqui agora. Olha só que interessante. O Extreme Programming, ele é uma metodologia lá dos anos 90. Olha só, a gente está aqui em 2022 falando desse vídeo, e o Extreme Programming, o famoso XP, é uma metodologia lá dos anos 90. E essa metodologia, ela tem alguns valores e algumas regras, tá? Dentro desses valores e regras, é bem interessante porque tem alguns pontos ali que falam sobre propriedade coletiva de código, né, para o time trabalhar em conjunto, fala sobre práticas como desenvolvimento orientado a testes, né, e uma das práticas que se falam ali envolve testes de aceitação. Então eu trouxe aqui uma reflexão, isso está inclusive no site oficial do Extreme Programming, se vocês abrirem aí, está em inglês, mas aí é só abrir um Google Tradutor aí e traduzir o que ele diz lá. E eu trouxe isso aqui para a gente refletir também um pouquinho. Então vamos lá. Vou abrir aqui, Extreme Programming. As regras do Extreme Programming, então lá tem dividido por Planning, Managing, Designing, Coding e Testing. Legal? E lá em Testing tem algumas regras, né? Todos os códigos têm que ter testes de unidade. Todo o código todos os testes de unidade devem passar antes de distribuir o código. Uma terceira, quando um bug for encontrado, devemos criar um teste para esse bug, para que ele não passe mais despercebido. E uma quarta regra aqui das regras do Extreme Programming, olha só que interessante. Testes de aceitação devem ser executados com frequência e o resultado, o score, eles usam aqui, né? Mas o resultado, o status, deve ser publicado. E se a gente abrir, eles explicam isso mais detalhadamente, mas eu separei aqui um pouco mais, 2 trechos mais importantes dessa regra aqui. O primeiro é a definição dos testes de aceitação, que é, testes de aceitação são criados a partir das user stories. Testes de aceitação são os testes de caixa preta, né? Cada
Teste de aceitação representa algum resultado esperado do sistema. Beleza. Já alinhamos o que é o teste de aceitação aqui. E eles falam de um trecho, né? Lembrando que a regra é teste de aceitação deve ser executado com frequência e o resultado, o score, ser publicado. Aqui, a tradução que eu trouxe de um trecho, um pouco mais ali para o final, fala o seguinte: os testes de aceitação devem ser automatizados para que possam ser executados com frequência. A pontuação do teste, ou seja, o status de aceitação, é publicada para a equipe, será publicada para a equipe. É responsabilidade da equipe agendar um tempo de cada iteração para corrigir quaisquer testes com falha. Então, olha só, os testes de aceitação devem ser automatizados para que possam ser executados com frequência. Então, pensa comigo, o que a gente pode tirar de aprendizado disso aqui? Lembrando que isso é lá dos anos 90. Lá nos anos 90 a gente já estava falando sobre isso. A gente começa a desenvolver um produto. O produto tem ali o tamanho 1. Tamanho 1, beleza. Tamanho de testes, também tamanho 1. Vou pensar aqui em tempo, tá? Sem atribuir um tempo fixo para esse tempo. Beleza, eu tenho um sistema pequeno, tamanho de testes pequeno também. Só que o meu sistema ele vai seguir crescendo, né? Que é o desenvolvimento iterativo e incremental, né? Depois de, sei lá, 3 meses, eu vou ter lá o meu sistema com tamanho 6, 7, 8 às vezes, né? Um sistema muito grande. E ele levou todo esse tempo para ser desenvolvido. Só que eu não vou ter todo esse tempo aqui para testar o meu sistema. Eu preciso chegar no final de cada sprint, né, ou de cada período de trabalho, e eu preciso garantir que o que foi desenvolvido naquela sprint está funcional e que o time pode confiar, né? Eu falando como time de desenvolvimento, né, e o QA ali dentro como parte do time, preciso garantir que o que foi desenvolvido está funcionando e que o que já tinha sido desenvolvido também segue funcionando. E aí você tem 2 formas de fazer isso. A primeira é rodando tudo na mão, pedindo todo o tempo do mundo e toda a paciência para o time para você rodar tudo na mão, até dar um status para eles. E a segunda é rodando isso de forma automatizada. Qual que é a vantagem de você ter isso de forma automatizada? Você consegue dar resposta para o time várias vezes ao longo da sprint. Você não precisa dar a resposta só depois do último dia da sprint, mais, sei lá, 5, 6 dias depois, que é o que você vai precisar para rodar todos os testes. Você consegue dar a resposta todos os dias, né? Porque seu time vai publicar uma nova versão, automaticamente já vai acionar um gatilho, um mecanismo lá da integração contínua que vai executar todos os testes de regressão, todos os testes de aceitação. Depois de, sei lá, que seja 1 hora, por exemplo. Em 1 hora, você já tem um feedback para o seu time. Todos os dias. Se o seu time publicar 4 versões por dia, você consegue dar 4 respostas por dia para o seu time. Então, isso é muito importante quando a gente fala de os testes de aceitação devem ser executados com frequência. O time tem que ter feedback constante sobre o que está sendo desenvolvido. Se deu certo, se deu errado, se quebrou alguma coisa, e não esperar o time desenvolver toda uma funcionalidade e o time aí tem que esperar você dizer, executei aqui 2 semanas de teste, 1 semana de teste, e aí eu descobri alguns problemas. Vocês vão ter que investir um tempinho aí para corrigir esses problemas. Então, galera, aqui é mais um ponto importante que eu resolvi trazer, principalmente porque é algo lá dos anos 90, né? Então, quando eu coloco aqui o primeiro motivo, e a gente já está falando bastante sobre esse motivo até, que o mercado está pedindo conhecimento e automação de testes, isso nem vem de hoje, galera. Isso nem vem de hoje. Isso vem lá dos anos 90 já. Quando quando a galera começou a falar um pouco mais sobre como melhorar o fluxo de desenvolvimento, como entregar software
com mais qualidade e mais rápido, já estava se falando sobre testes automatizados. Então, primeiro ponto aqui, o mercado está pedindo conhecimentos em automação de testes, galera. Aí, os outros 3 motivos, eles têm relação com esse primeiro, então vou passar por eles um pouco mais rápido, tá? Mas eu espero que você já tenha, com esse primeiro aqui, já tenha conseguido esclarecer bastante coisa aí na sua cabeça sobre o que é essa exigência do mercado e, será que faz sentido realmente eu investir em aprender automação de testes? Eu espero que com esses primeiros motivos aqui, que é o mercado está exigindo, eu já tenha conseguido ajudar a esclarecer um pouco mais as suas ideias. Beleza? Então, bora para o nosso segundo motivo. O segundo motivo é CQA, como a gente viu aqui nas vagas, dá trabalho, galera. CQA tem uma série de atividades envolvidas na garantia de qualidade. Não é só executar uma suite de testes. Não é só criar scripts de testes automatizados. QA, ele precisa apoiar o time de negócio e precisa apoiar o time de tecnologia. Então, o QA participa do discovery, lá quando o produto está sendo planejado, preparado, e participa também do delivery, que é quando o produto está sendo desenvolvido e precisa ser desenvolvido com qualidade, precisa de feedback constante. O QA atua em várias esferas. Só que você não vai conseguir atuar em várias esferas se você precisar fazer tudo na mão. Você precisa das coisas mais rápido. E é isso que torna a automação de testes extremamente importante. Então, você precisa apoiar no negócio, apoiar o time de tecnologia, você precisa aplicar várias técnicas de testes diferentes, porque você não vai conseguir garantir a qualidade como um todo aplicando só uma técnica de teste. Você precisa aplicar outras técnicas de testes, só que mais importante do que isso, você precisa ter tempo para aplicar essas técnicas. E outra coisa importante, você não pode abrir mão da qualidade do produto para aplicar outras técnicas, porque quando você deixa de testar alguma coisa, porque não está automatizado, por exemplo, você está abrindo mão da qualidade do seu produto, porque provavelmente alguma coisa vai passar batido. Legal? Então vamos para o nosso... Fechamos aqui sobre o segundo ponto, O primeiro, o mercado está pedindo. O segundo, CQA dá trabalho, porque a gente tem muita atividade para fazer. Inclusive, a gente viu ali até nas vagas de QA Junior o quanto de coisa a gente tem. Então agora, bora para o nosso terceiro motivo para você aprender automação de testes. O terceiro motivo é que você se torna mais técnico. O que eu estou falando aqui com que você se tornar mais técnico? Pense, lembra que eu falei que você vai atuar tanto com um time de negócio quanto com um time de tecnologia. Quando você estiver apoiando, fazendo o meio campo com esse time, é importante que você consiga tanto falar com a galera de negócio, não falando só a parte técnica, mas falar também com a galera técnica, não falando só de negócio, que você consiga interagir bem com os dois lados. E quando você aprende automação, isso facilita você entender mais da parte técnica, E aqui da parte técnica eu estou falando, por exemplo, de programação, como as coisas são feitas, qual que é a lógica por trás do sistema, como que é a arquitetura do sistema, você consegue entender tudo isso de uma maneira mais clara. Falando da parte técnica, você consegue entender também mais sobre técnicas de testes automatizados, Bom, qual que é a melhor estratégia aqui? Aplicar um teste de regressão? É aplicar um teste não funcional? É aplicar um teste de performance? Qual que é a melhor abordagem aqui? Você se torna um QA mais técnico. E isso te faz estudar também mais coisas, para você conseguir aplicar, conseguir seguir uma estratégia de testes mais assertiva aí no seu dia a dia. Então, o terceiro motivo para você aprender automação de testes é
que isso vai te tornar um QA mais técnico. Legal? Então bora agora para o nosso quarto e último motivo para você aprender automação de testes. E se você não anotou nada ainda, pausa o vídeo, volta, coloca aí na velocidade 2, mas anota as coisas que a gente está falando aqui, porque também não adianta, né, eu estar falando aqui para vocês. Falei várias coisas aqui, de várias formas diferentes. Se você não estiver anotando nada, com certeza, né, você não vai aprender tanto quanto poderia aprender aqui nesse vídeo. Legal? Então bora para o nosso quarto ponto do porquê você precisa aprender automação de testes. E o quarto ponto é o seguinte: aprender automação de testes ajuda você a economizar grana. E aí você, pode ser tanto você, mas você economizando grana, você ajuda a sua empresa a economizar grana. E aqui eu trouxe 3 exemplos também de como que a automação ajuda você a economizar grana. Legal? Primeiro deles, descobrindo os problemas mais rápido. Então, a gente pode fazer até um paralelo lá com o que a gente viu do Extreme Programming, né? Aprender a automação de testes e aplicar, obviamente, a automação de testes te ajuda a ter feedback para o time o tempo todo, feedback constante. E se você tem feedback constante, o time consegue corrigir e ajustar o trabalho também em tempo real, né? Praticamente em tempo real, e não depois de 1 semana, 2 semanas executando testes. E aí o time vai ter um feedback, daí vai ter que corrigir bugs ou alinhar com regras de negócio e tudo mais. Tipo, o processo acaba sendo muito mais lento quando não tem automação de testes. Se você tem automação de testes, isso em todos os níveis, todas as camadas aqui, né, que você tem automação de testes, sempre que você tem um teste automatizado rodando, isso te dá um feedback constante, isso te ajuda a descobrir os problemas mais cedo, e descobrindo os problemas mais cedo, você economiza grana. Se você descobre o problema assim que ele é inserido, né, tipo, coloquei um problema aqui, deve, sei lá, corrigir alguma coisa ou implementou uma funcionalidade que quebrou outra, e ele já descobriu aquele problema, sei lá, 1 hora depois, ele já vai corrigir, beleza, ninguém teve problema nenhum. Agora, se você não tem uma suite de testes automatizados, o que vai acontecer? Esse bug vai passar ali para os outros ambientes, vai ficar à mercê de você ou alguém passar pelo fluxo que explora essa funcionalidade e ver esse bug, e vai correr o risco de ir para produção. E aí, se um usuário vem em produção, o custo para correção é muito maior, né? Porque aí você vai ter, claro, todo o estresse, né, que normalmente leva a uma correção em produção, uma má experiência do usuário, corre o risco de o usuário não voltar a usar a aplicação, por exemplo, se encontrar um bug, dependendo de como for a falha. Então, gera um estresse muito maior, né? Então, literalmente, automação economiza grana porque te ajuda a descobrir os problemas mais rápido. Segundo ponto, é um que a gente viu aqui também, te ajuda evitando retrabalho. Economiza grana, evitando retrabalho. Pensa, digamos que o seu time de dev, eles liberem mais de uma versão por dia. Imagina você tendo que rodar na mão tudo, sei lá, que seja umas centenas de testes, tá? Na mão, todos os dias, os mesmos testes, várias vezes. Toda vez que sai uma versão. Seria muito chato, né? Ou uma coisa que é muito clássica de acontecer. Você está executando uma suite de testes, terminou de executar a suite de testes, aí encontrou alguns problemas e tal, e aí vai passar para o time e o time te fala: poxa, esquecemos de te avisar, o ambiente não estava atualizado ainda. Você vai ter que executar os testes de novo, vai ter que revisar se esses problemas ainda acontecem. Que chato, né? Você vai ter o retrabalho, né? Agora, se você tem pelo menos uma parte do trabalho já automatizado, isso não gera estresse para você e isso não gera retrabalho. Porque, pô, se o time disser assim, olha, o ambiente ainda não estava atualizado,
Você pode refazer, reexecutar esses testes. Para você é um clique em um botão. E os testes já vão rodar de novo e você já vai saber se seguem os problemas ou se os problemas foram sanados com a atualização de ambiente. Entendem a diferença? Então, a automação de testes te ajuda a economizar grana, porque te ajuda a evitar retrabalho. Legal? E agora, o nosso terceiro exemplo é de como a automação de teste te ajuda a economizar grana, é otimizando esforço. É relacionado também com a parte de evitar retrabalho, mas aqui eu trazer um exemplo mais clássico, né? Otimizando esforço é o seguinte, pensa que você tem um sistema com centenas, às vezes milhares de testes, dependendo da quantidade de funcionalidades e tipos de testes que você está aplicando. Pensa, milhares de testes, se você for executar na mão, você vai levar muito tempo. Muito tempo. Quando você tem isso automatizado, não tem como competir, galera. Um script de teste, o clássico, por exemplo, de preenchimento de formulários, né? Claro, é um exemplo mais simples que tem, mas eu gosto de usar ele porque é bem didático. Pensa você preenchendo um formulário com 30 campos. Cara, leva muito tempo. Você pensando, precisa pegar a informação aqui de, sei lá, de CPF, precisa pegar a informação lá de gerar um e-mail, precisa pensar aqui, precisa pensar lá. Tudo isso leva um tempo. Rodando um script de testes, você roda isso muito mais rápido. Não tem como comparar. Agora, pensa em vários fluxos, né? Nesses milhares de testes. Você rodando isso de forma automatizada também é muito mais rápido. Eu já passei por projetos onde a gente tinha validações em um sistema, por exemplo, antes de subir para produção, um conjunto de sistemas, e que antes, quando era tudo feito de forma manual, a gente precisava de várias pessoas por mais de um dia. Depois, à medida que a automação de testes, né, a suíte de testes automatizados foi evoluindo ali naquele time, isso mudou para menos pessoas, bem menos pessoas, em um dia. Então, isso é otimizar esforço. Ajudar o time, ajudar o projeto, ajudar a empresa como um todo a otimizar os esforços em garantir a qualidade de um produto. Executar, às vezes, as mesmas coisas em um tempo menor e sem chance de falhas, né? Que o Whey estava cansado, daí deixou passar esse teste, né? Sei lá, menos risco de erro humano. Tá? Às vezes executar a mesma coisa num tempo mais otimizado e com mais confiança. E com mais frequência também. Então, galera, para fechar aqui, os 4 motivos para você aprender automação de testes. Vamos lá. 1. O mercado está pedindo. 2. Sei que o Whey é trabalhoso, você precisa fazer muita coisa, então não dá para ficar perdendo tempo, rodando tudo na mão. 3. Você se torna mais técnico. E 4. A automação te ajuda, e aí te ajudando ajuda a empresa a economizar grana. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham aprendido bastante aqui ao longo desse vídeo, espero que tenham anotado bastante. Não se esqueça de clicar aqui no gostei, de compartilhar esse vídeo nas redes sociais para que mais pessoas aprendam sobre o porquê aprender automação de testes e aprendam algumas coisinhas a mais que a gente falou aqui nesse vídeo, e deixe aqui nos comentários o que mais você quer aprender aqui no canal. Eu vejo vocês nos próximos vídeos e até mais. Tchau, tchau!